Então, peço desculpas, eu estou um bocado gripado. Aqui a gente só consegue até então visualizar, né, a lista de utilizadores. A gente não consegue ainda adicionar. Então, para a gente adicionar, o que, que a gente vai, o que é que nós iremos fazer? Primeira coisa, nós iremos criar aqui, ó, no nosso, na nossa web app, na nossa aplicação web, nós vamos criar um método não, uma página que nós vamos chamar de student, certo? Eu vou criar aqui um Razor Component, nós vamos chamar de student. Pronto. Aqui a gente vai criar o nosso primeiro, vai criar um formulário. Então, vai ser um edit form com form name, que nós vamos chamar student edit form. Vou fechar aqui e vamos aqui criar um modelo de dados para o nosso formulário. Então, vamos abrir aqui um modelo que vai ser arroba. Primeiro vamos criar o arroba page, né? Arroba page, para a gente conseguir chegar nessa página, que é student. No singular, lembrem, student no singular. Então, vamos criar aqui agora o modelo dos nossos dados. Então, vai ser um private. Tecnologia. Acesso DB. Entities.student. Certo? Que nós vamos chamar de student. E vamos criá-lo como new. Já fazer o instanciamento, tá? Então, já foi instanciado aqui. Então, dentro ainda do edit form, esse vai ser o nosso modelo. Então, vamos fazer aqui o model. Vai ser o nosso student. Pronto. É o nosso modelo. Agora vamos fazer os inputs para os dados do utilizador que nós queremos mandar, do estudante que a gente quer mandar. Então, vamos fazer o input text, que nós vamos fazer aqui um bind value, um arroba bind value, que nós vamos chamar aqui de underline student ponto name. Vamos fechar aqui. Depois vamos fazer um outro input text. Eu vou fazer só uma label aqui em cima. Label. Que nós vamos chamar aqui de name. E o resto a gente vai... Eu não vou fazer aqui com o Bootstrap, nada disso. Também vou fazer o mais simples possível. Vou só fazer isso aqui. O que eu vou fazer para não ter problema vai ser fazer isso aqui virar uma row. Então vai ser um div, Ctrl Z, div, barra div, div, isso. E esse div aqui vai, esse aqui vai lá para baixo. E aqui nós vamos dizer que nessas divs a nossa classe é uma row. Então, name, last name. E eu lembro que ontem no Debiver era um valor, um campo a gente não podia passar em branco. Eu já não lembro qual era. Eu não lembro qual era o campo de student. Eu acho que era o age. Age tinha que estar preenchido. Não sei se rei também tinha que estar, mas teria que estar. Então, vou colocar aqui age. E aqui vai ser o input number. E aqui vai ser age. Aí eu vou adicionar mais um, que vai ser o... Não, vou deixar só esses três, tá? Então, aqui eu tenho o formulário para adicionar um estudante. Agora vamos fazer assim, onValidity
submit e vamos dizer assim, que isso aqui vai enviar os dados para um método chamado saveStudent. Esse método não existe ainda, nós vamos chamar ele aqui de private void saveStudent. Abrimos chavetas e tal. Pronto. O que é que falta mais aqui? Student. Faltou um T no final. A gente fazer isso aqui, um render mode interactive server. Interactive server. Pronto. Porque senão a gente não consegue enviar os dados. E adicionar aqui embaixo um botão do type. Submit. Que nós vamos chamar de save. Ele é uma class em Bootstrap do tipo btn primary e tá. Então, se tiver tudo ok, vai passar para save student. Aqui no save student, agora a gente vai chamar um método. O método não, né? O nosso iWeb Service, iWeb API, que foi a interface que a gente criou. Na interface que nós criamos, a gente precisa ter aqui, certo? Aqui na interface, a gente precisa ter um método create ou save student. Antes de mais, a gente tem que ter no controlador aqui também um save ou create student. Então, eu vou vir aqui em student controller, certo? Aqui a gente só tem o HTTP GET, tá? Então, aqui vamos criar um método que vai ser o método que nós vamos chamar para... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que nós vamos chamar para criar, adicionar um estudante à nossa base de dados. Então, vai ser um tipo de post HTTP post que vai ser buscado no endereço add student ou save student, pode ser save student, certo? Esse vai ser o endereço dele no endpoint. Então vai ser um public async task que nós vamos adicionar um tipo de resultado, ou seja, nós vamos chamar uma interface chamada iActionResult, que ela nos ajuda a obter o resultado de uma ação, ou seja, se eu conseguir salvar na base de dados, a gente vai retornar isso na API, tá? Então, vou chamar esse método de saveStudent, vou abrir e fechar parênteses, e aqui nos parâmetros eu vou passar um objeto, que vai ser o objeto student. Então, student. Temos cuidado aqui, o student aqui é a classe, exatamente. Então, vamos abrir e fechar chavetas aqui. E agora, vamos fazer a chamada, o nosso business context, ou seja, a base de dados, para conseguir passar os dados para ela. Então, vou vir aqui e vamos fazer assim, um await business dbcontext.students.add async, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou passar o student. Então, o student vai vir por parâmetro, nós vamos passar na API, nós vamos passar esse student no parâmetro, certo? Esse student vai entrar na base de dados numa adição como se fosse uma lista, que a gente vai adicionar o student aqui. Depois de ser feito isso, a gente vai fazer um var result e pedir para guardar os dados. Então, vamos fazer um await business context, né, que é o nosso contexto, e salvar as mudanças de maneira assíncrona. Com isso, a gente fez a adição e aqui salvou. Muita atenção nisso aqui, malta. Isso aqui, às vezes, pode gerar problemas graves na base de dados, se a gente não souber usá-lo. A gente só pode usar o save async uma única vez por método ou por ação. Isso não pode estar, por exemplo, dentro de um for each, isso não pode estar dentro de um loop, porque se tiver num desses tipos de implementação de código, a gente vai ter problemas graves, inclusive de lock da base de dados.
Então, agora vamos fazer assim. Vamos checar se o nosso resultado foi ok. If result vai ser igual a 1. Por que igual a 1? Se ele consegue salvar, ele vai voltar um resultado comum dizendo que foi guardado um registro lá na base de dados. Então, se salvou, a gente vai dizer assim, vamos retorne o seguinte, retorne um ok. E esse action result vai retornar para a API esse ok aqui, ou seja, foi tudo bem, conseguimos gravar, ok. Se não, se tudo der mal, a gente vai fazer um return e bad request result, ou seja, vai dar um resultado dizendo que não guardou e esse resultado vai se chamar um bad request, que é um 400, 404, já não lembro qual o número do valor do bad request. O ok é 200, o bad request geralmente é 400. Eu não lembro exatamente o valor, tá? Nunca fiz questão de decorar isso. Pronto. Feito isso, malta, a gente já tem aqui o controlador pronto para guardar os dados. Agora, vamos voltar aqui para a nossa página eStudent, que estava lá. Não para ela, desculpa. Vamos voltar aqui para a nossa iWeb API e vamos agora. Deixa eu só comentar esse bloco de código aqui. Eu não vou comentar, não, vou colocar aqui embaixo, tá? Esse aqui não precisam fazer, tá? Deixa eu só comentar. Pronto. Então aqui embaixo eu vou fazer o meu post utilizando o refit. E aqui no meu post vai ser justamente o endereço que eu coloquei na API, que vai ser save student. E aqui eu vou fazer uma task e vou obter a resposta utilizando no HTTP response message, utilizando save student. Aqui vamos chamar mais uma vez o refit, utilizando um parâmetro que é o fromBody, para dizer o seguinte: no corpo da mensagem HTTP é que vai o estudante, os dados do estudante. E esse body vai receber um tipo student, que vai se chamar student com letra minúscula, porque é o objeto que nós iremos passar. É só isso. Agora, vou voltar, né, ali para minha página student, tá? E aqui eu vou chamar, utilizando injection, minha web API, para salvar API. Para salvar o estudante, que vai estar aqui com esses dados que eu vou passar. Então, vou chamar await web. Vou pegar a primeira informação aqui. Var response é igual await web API ponto save student, e o student que eu vou passar vai ser esse aqui, ó, student que começa com dash. Student é o que ele vai passar. E para já eu vou parar aqui, porque é onde a gente precisa chegar. Se a gente chegar aqui e conseguir guardar o student, vamos fazer o teste, vai correr tudo bem. Eu vou só ver aqui quantos minutos faltam para terminar a gravação. Falta só 1 minuto. Eu vou tentar testar. Se não conseguir no último minuto, a gente avança com o próximo vídeo ou daqui a alguns 5 ou 10 minutos. Então, eu vou iniciar aqui os projetos. Já dei um erro aqui, vou dizer que não. Está dizendo que não contém a definição name. Student name. Alguma coisa foi mal aqui. Student. Eu vou parar aqui a gravação e a gente vai para o segundo vídeo, tá?